Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que privilégio, essa oportunidade de nós estarmos estudando mais essa manhã sobre a Palavra de Deus. Então, cumprimento aí os irmãos que chegaram durante a canção, irmã Iraci, irmão Zé Maria, Zilmar, pastor Felipe, meu amigo, irmão Wellington Claudino. Sejam bem-vindos todos os irmãos de Paú, sejam bem-vindos todos que estão entrando nessa transmissão para aprender um pouco mais sobre as Escrituras, sobre o que elas nos diz, né, a respeito do Senhor, a respeito da nossa vida cristã, a respeito daquilo que Deus deseja de nós, daquilo que Deus espera de nós. Convido você então a curvar a sua cabeça, vamos orar para que Deus nos abençoe nessa transmissão, nessa aula, nesse estudo sobre as Escrituras e Cristo. Curve sua cabeça. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse privilégio e a oportunidade de nós estudarmos a Tua Palavra nesta manhã. Abençoe cada membro, Deus, da Igreja Batista em Paú, cada pessoa, Deus, que estiver entrando nessa transmissão, que o Teu Santo Espírito possa falar ao coração de cada um, que a Tua Palavra possa transformar cada pessoa conforme o valor infinito de Cristo e que, de fato, Deus, possamos entender que toda a Escritura aponta para Cristo, que toda a Escritura, Deus, fala sobre a pessoa e a obra do nosso Redentor, e que possamos amá-lo, que possamos desejá-lo, que possamos servi-lo cada vez mais e melhor, para a honra e glória do Teu santo nome e para a edificação da Tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, texto para nós iniciarmos aqui, um texto, né, de abertura, e depois a gente separar mais um minutinho de oração, antes de nós entrarmos no estudo propriamente. É o texto de Hebreus, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos que falam justamente sobre a natureza do Filho, sobre o Filho como a revelação de Deus, o Filho como superior a tudo e a todos. A Epístola aos Hebreus, então, no seu primeiro capítulo, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade e cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual manto enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Que Deus nos abençoe. Eu convido você novamente a curvar sua cabeça para nós orarmos, e agora especialmente eu gostaria que você lembrasse dos pedidos de oração que têm sido colocados no nosso grupo lá no WhatsApp. Nós devemos orar pela nossa irmã, pela família da nossa irmã Michele Carol, família que está enlutada. Temos outros pedidos que foram colocados também a respeito de pessoas que se recuperaram, de pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Então eu peço que vocês curvem a cabeça de vocês, que vocês se lembrem desses pedidos, que vocês se coloquem diante do trono de graça agora, intercedendo por esses irmãos, intercedendo pelos pedidos que foram colocados no nosso grupo de WhatsApp.
Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, quer-nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Fala com a pessoa com eles para você olhar. Então, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo. Eu estou dando uma conferida aqui no outro aparelho aqui em casa, ver se o som está captando melhor agora. Eu aproximei mais o celular. Espero aí um posicionamento dos irmãos. E a gente dá sequência aqui ao estudo. O som está ok, meus irmãos? Espera que chega depois. Nós vamos dar sequência então. Enquanto isso eu faço uma introdução. Gostaria de conectar então com o estudo da semana passada. O pastor Felipe falou sobre as escrituras e o pecado. E a gente precisaria lembrar de algumas questões a respeito dos benefícios do estudo das escrituras a respeito desse aspecto. Ou seja, os cristãos, os crentes são beneficiados espiritualmente porque as escrituras, a palavra nos convence do pecado. Ela nos entristece por conta do pecado que cometemos. As escrituras também nos apontam a um arrependimento, nos direciona a uma confissão de pecado. Ela também nos orienta e nos instrui a odiarmos o pecado e abandoná-lo. E também, de certa maneira, ou melhor, de todas as maneiras, ela também nos fortalece em nossa luta diária. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E isso, para o crente, é um pilar. Para todo cristão, ter a Bíblia como regra de fé e prática é um pilar. Principalmente para o batista. E quais são as implicações disso, da Bíblia como regra de fé e prática? Quer dizer que todas as nossas ações, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas estão radicadas nas Escrituras. As nossas ações, elas têm por base as Escrituras.
Quando nós falamos do sola escritura, ou do somente as escrituras, nós afirmamos a suficiência da palavra de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Isso implica nos assuntos relacionados à educação, nos assuntos relacionados ao casamento, nos assuntos relacionados ao trabalho, nos assuntos relacionados à educação de filhos, à criação de filhos. Ou seja, a Bíblia nos é suficiente, e ela é suficiente para nós em todos os aspectos. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nos debruçamos sobre as Escrituras, nós devemos tomá-la como a nossa regra de fé e prática, porque ela nos guia, ela nos orienta, ela nos capacita, ela nos dá discernimento a respeito das coisas que nos estão à volta. E, sobretudo, ela faz um diagnóstico da nossa vida. Ela ressalta, ela fala do pecado que nos rodeia, o pecado que provocou toda a depravação do homem no seu estado ali de escravidão no pecado. Ela nos dá esse diagnóstico, mas também ela aponta uma solução, que é Jesus Cristo, o nosso Redentor, e ela aponta para Jesus. Toda a Escritura aponta para Cristo. E esse é o tema de hoje, nós falarmos e fazermos essa conexão entre as Escrituras e Jesus Cristo. Nós falamos muito sobre ler as Escrituras, sobre investigar as Escrituras, mas quando nós temos as Escrituras como nossa regra de fé e prática, como suficiente para todas as questões da nossa vida, não é somente nós lermos as Escrituras. E uma pergunta que é muito interessante que nós devemos fazer é: você já foi lido pelas Escrituras hoje? As Escrituras já o leu, né? Já o leram hoje, já o leram ontem, essa semana. Essa é uma frase de um pastor chamado Josemar Bessa, e nós devemos nos atentar, porque não é somente nós que investigamos as Escrituras, mas quando nós olhamos para as Escrituras, as Escrituras também falam a respeito do diagnóstico sobre nós, do estado que nós estamos e daquilo que nós precisamos para nos conformarmos à imagem de Cristo, ao valor infinito de Cristo, para agradarmos ao Pai e vivermos de acordo com seus mandamentos. Então, você já foi lido pelas Escrituras hoje? Essa é uma pergunta. E sobre o estudo de hoje, meus irmãos, as Escrituras e Cristo, eu gostaria de ressaltar primeiro um versículo, que está lá em João capítulo 5, 39. O versículo é Jesus falando aos discípulos, ele disse assim: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter vida eterna, e elas testificam de mim. Jesus mesmo declara a respeito das Escrituras, e ele afirma aquilo que as Escrituras descrevem, desenvolvem ao longo de toda a narrativa bíblica, de que elas apontam para Jesus, o Cristo. E aí eu deixo uma citação inicial para os irmãos, que diz assim: sim, as Escrituras dão testemunho de Cristo como o único Salvador dos pecadores que perecem, como o único mediador entre Deus e os homens, como o único por intermédio de quem podemos nos aproximar de Deus, o Pai. Jesus também lá em João, capítulo 14, 6, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for ou a não ser por mim. Então Cristo fala das Escrituras, e as Escrituras apontam para ele. E não só apontam para ele, mas também as Escrituras falam das suas perfeições. O que são perfeições? São qualidades, são atributos. As Escrituras exaltam os atributos de Cristo. As Escrituras, elas ressaltam as perfeições de Jesus, de forma que nós, quando o amamos, nós passamos a amá-lo cada vez mais, a desejá-lo cada vez mais. E aí entra uma questão: se as Escrituras testificam sobre Jesus, ele não pode ser conhecido, e nem as suas obras serem conhecidas à parte da palavra, ou fora da palavra. O que isso quer dizer? Que não há outro meio para nós conhecermos Jesus Cristo, o Cristo mesmo, de fato, o Cristo bíblico, a não ser pela palavra. As implicações disso são práticas e são muito tranquilas para nós entendermos. Se nós andarmos por aí, conversarmos com os nossos vizinhos, com as pessoas com quem trabalhamos, com as pessoas com quem estudamos, todas as pessoas, de alguma forma, elas têm uma noção a respeito de Jesus. Mas é pouco provável, a não ser que elas tenham nascido de novo, que elas tenham uma noção exata a respeito do ser e da obra de Cristo. O que eu quero dizer?
As pessoas vagamente têm uma ideia sobre Jesus. Como um cara legal, como alguém que veio, ele era um mestre, ele era um profeta, foi uma pessoa muito importante, foi um agitador político, mas as pessoas pouco vão saber a respeito da pessoa e da obra do Deus que encarnou, do Deus encarnado, a não ser pelas Escrituras. E nós conhecemos aquilo que as Escrituras testificam a respeito de Jesus e da sua obra. Por quê? Porque é o Espírito Santo que usa as Escrituras para apresentar Cristo às pessoas. O Espírito Santo capacita, dá discernimento, ilumina as pessoas para que elas possam ver Cristo por meio das Escrituras, que é o único meio que as pessoas podem conhecer a Jesus. Não há outro meio, não há outra forma de revelação acerca de Cristo, não há uma outra experiência à parte das Escrituras. Algumas pessoas podem dizer que Deus está acima das Escrituras ou que Deus não se reduz à sua palavra. Isso está certo, Deus não se reduz, Deus é muito maior. Contudo, toda a revelação que Deus disponibilizou a respeito da sua pessoa, da sua obra, das suas perfeições e a respeito de Cristo está nas Escrituras e nenhuma outra parte fora dela. É por isso que os batistas precisam amar as Escrituras, é por isso que os cristãos têm a Bíblia como regra de fé e prática. E eu destaco então, meus irmãos, 7 aspectos a respeito dos benefícios, a respeito das Escrituras e Cristo, para nós guardarmos nessa manhã. O primeiro desses pontos é que uma pessoa, ela se beneficia do estudo das Escrituras quando estas lhe revelam sua necessidade de Cristo. Em outras palavras, quando nós vamos às Escrituras e estamos necessitados, as Escrituras vão mostrar o quanto nós somos necessitados de Cristo. Se nós olharmos o mundo, as pessoas carecem de muitas coisas. As pessoas carecem muito, elas têm um buraco gigante, um vazio enorme, e elas não sabem do que elas precisam. Então elas procuram no sexo, elas procuram no dinheiro, elas procuram nos prazeres mundanos, elas procuram no poder, meios para que elas possam ser satisfeitas. Mas quando nós olhamos para as Escrituras nos falam que somente Cristo pode preencher essa necessidade, esse vazio no homem, esse vazio que é existencial, esse vazio espiritual, esse vazio emocional. Somente Cristo pode preencher. E ela aponta para isso. Então, se nós perguntarmos às pessoas questões espirituais, via de regra, as pessoas, como elas têm as suas necessidades satisfeitas de maneira momentânea, elas tornam esses temas a respeito das Escrituras e de Cristo como algo irrelevante, como algo de menor importância, num segundo plano. E aí nós precisamos lembrar que muitas vezes isso é religiosidade. As pessoas, elas conhecem um pouco sobre Cristo como uma pessoa que viveu um Cristo histórico. Talvez elas cumpram alguns ritos numa religião, numa igreja que elas pertençam, mas nós precisamos lembrar que o homem é um ser religioso. Todos os homens, eles procuram uma forma de adoração. Todos os homens, eles possuem um ídolo a quem eles se curvam. E aí, nós precisamos nos lembrar também do que o reformador João Calvino disse, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se nós não olharmos atentamente para as Escrituras, nós certamente iremos produzir mais e mais ídolos em nossos corações. E se nós virarmos e apontarmos a essas pessoas, aquelas coisas que o homem natural não entende das coisas do Espírito, e se nós apontarmos isso para essas pessoas, que uma visão carnal, que uma vida carnal não agrada a Deus, elas vão tomar isso por ofensa. E dentro de um politicamente correto, isso vai ser chamado de intolerância. Quando nós apontamos as Escrituras e nós falamos que certas condutas, certas práticas, elas não encontram respaldo nas Escrituras, embora as pessoas sejam religiosas, embora elas procurem ser cristãs, embora elas falem que gostem da Bíblia, que leem a Bíblia, mas elas não estão discernindo o que a Bíblia está falando, elas serão ofendidas, elas vão falar que a sua interpretação é diferente, você está sendo intolerante, mas olhem atentamente acerca daquilo que as Escrituras dizem. E aos afetos, aqueles que amam as boas obras como meio de justificação, são as pessoas que se consideram autossuficientes, são as pessoas que creem que está tudo certo entre elas e Deus.
nós precisamos lembrar o que o profeta Isaías escreve no seu livro. Ele diz assim, que as nossas maiores justiças são como trapos de imundícia, todos nós como imundo. Em outras palavras, por mais belas, por mais aparentemente boas, que sejam boas essas obras não se constituem em nada diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é justo, diante de um Deus que é todo-poderoso. E essas pessoas, elas vão ficar iradas se você se voltar para elas e dizer que somente Cristo é suficiente. Somente nos méritos de Cristo nós obtemos redenção. Somente nos méritos de Cristo é que nós alcançamos por meio de graça. E não há nada que nós possamos fazer. Somente Jesus pode nos alcançar. Somente Jesus pode nos salvar. Não há uma auto-justificação. Não há a possibilidade de uma auto-salvação. As Escrituras, meus irmãos, também acerca de Cristo, quando elas indicam a questão do médico, né? Cristo fala lá em Mateus 9,12, que o médico vem para aqueles que estão doentes, não para os que estão sãos. Fala da mazela do pecado e também da necessidade de aplicação de verdades bíblicas. E nós precisamos aplicar verdades bíblicas a tantas questões, sobretudo nas nossas vidas. Às vezes a gente consegue olhar com muita facilidade o outro, mas nós precisamos aplicar essas verdades bíblicas primeiro em nós, para ver se nós não estamos amando outras coisas mais do que a Cristo, para ver se nós não estamos nos baseando as decisões, os nossos comportamentos, as nossas ações em outras fontes, além das Escrituras. E aí, quanto mais o Espírito Santo aprofunda a sua obra graciosa na alma regenerada, tanto mais a pessoa se torna consciente de sua própria corrupção, pecaminosidade e vileza, e percebe ainda mais a sua necessidade de valorizar aquele sangue precioso que purifica de todo o pecado. Em outras palavras, quanto mais nós nos debruçamos sobre as Escrituras, mais, por meio do poder do Espírito Santo, nós somos convencidos de que nós somos desvalidos, que nós somos pecadores, e nós valorizamos ainda mais o mérito do sangue de Cristo. Meu irmão, se você tem lido as Escrituras, e as Escrituras não têm provocado esse sentimento em você de pecaminosidade, vileza, de distanciamento, que você precisa desesperadamente se agarrar a Cristo, algo está errado, porque as Escrituras traçam um diagnóstico do quanto nós precisamos de Jesus e do quanto nós precisamos da sua redenção. E nós precisamos também nos lembrar de que o Espírito Santo, ele não é um poderzinho. O Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele é uma pessoa. E a obra do Espírito Santo é glorificar a Cristo. A obra do Espírito Santo é nos apresentar, por meio das Escrituras, as perfeições do nosso Redentor, para que possamos amá-lo, possamos desejá-lo. Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto: uma pessoa se beneficia das Escrituras quando estas tornam Cristo mais real para ela. Olha que interessante. Quando nós olhamos para o povo de Israel, a gente consegue perceber que eles estavam imergidos, imersos em muitas formalidades, em muitos ritos, em muitas cerimônias. Assim também nos nossos tempos, para muitos, Cristo é apenas uma formalidade, é apenas uma palavra, um nome, é apenas um personagem. Mas o que as Escrituras dizem? E a pergunta que eu tenho para fazer é: Jesus é real para você? Ele é real como a pessoa que está do seu lado? Jesus é real como as coisas que você consegue ver? Qual é a realidade de Cristo na sua vida? Para o crente, as Escrituras são a fonte da revelação da pessoa e da obra de Cristo. Só que por vezes, e muitas vezes, nós não somos constantes nessas experiências, na experiência com Cristo. Mas nós devemos lembrar que Jesus fala lá em João capítulo 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, né, eu também o amarei e vou me manifestar nele, o meu Pai também o amará. Em outras palavras, nós devemos nos lembrar que se nós amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Eu sei que por vezes, meus irmãos, a gente sabe que o sol está acima de nós e às vezes nós somos beneficiados desses raios solares, mas algumas vezes as nuvens elas podem cobrir esse sol, mas nós não podemos esquecer que o sol ainda está lá.
E nós precisamos descansar nessa verdade que Cristo permanece imutável, que o nosso Deus é imutável. E nós precisamos nos beneficiar das suas palavras, dos seus raios, que são as Escrituras. Quanto mais proveito eu tenho da palavra, mais Jesus Cristo é real para mim. Vejam, quanto mais nós lemos a respeito de Cristo, das suas perfeições, das suas ações, das suas obras, do seu ministério, mais eu conheço a respeito dele. Me diga uma coisa, como Cristo pode ser real para você se você não se interessa a respeito do que a Bíblia fala dele? Como que uma pessoa pode ser real para você se você não se importa a respeito do que essa pessoa fez, do que ela fez por você, do que ela faz por pessoas caídas e desesperadas? Como você pode dizer que você ama a Cristo se você não se importa com o que ele falou e com o que ele ordenou? Nós precisamos nos debruçar sobre as Escrituras, porque quando nós nos debruçamos sobre as Escrituras, sobre a palavra, Cristo se torna mais e mais real para mim. Um terceiro aspecto, meus irmãos, é que uma pessoa ela se beneficia das Escrituras quando ela se ocupa com as perfeições de Cristo, quando ela se ocupa com as qualidades de Cristo, com os atributos de Cristo. Eu creio que para você aconteceu o mesmo comigo na nossa conversão. Quando nós somos convencidos pelo pecado e regenerados pelo Espírito Santo, nós nos lançamos aos braços de Cristo. Nós precisamos de redenção e nós entendemos que nós estávamos mortos em delitos e pecados e aí nós precisamos de um Salvador. Nós nos agarramos aos pés de Cristo, nós nos agarramos aos pés da cruz e nós entendemos e nós recebemos como nosso Senhor e Salvador e nós nos agarramos a Ele. Mas depois de nós nos agarrarmos a Cristo, nós vamos percebendo as suas perfeições, nós vamos percebendo a sua beleza, o seu cheiro, o seu toque, as suas palavras, a sua postura e o seu comportamento, os seus ensinamentos. E os seus atributos, eles são muito maiores do que somente o de Salvador. A Bíblia nos fala que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o Deus forte, Ele é o maravilhoso conselheiro, são diversos atributos. Mas nós nos agarramos pela necessidade de salvação, mas depois a gente começa a ouvir as suas palavras. O seu unguento derramado, ele é precioso e as donzelas o amam por isso. E nós o amamos cada vez mais, que nós nos debruçamos aos seus pés, porque nós ouvimos as suas palavras, nós olhamos para as suas atitudes. E não há como nós, tendo essa percepção de Cristo, nós não amarmos mais e nos aproximarmos mais dele e desejarmos mais a Cristo. O irmão entende isso, que o processo de conhecimento a respeito da pessoa e da obra de Cristo não é somente um processo de salvação e de redenção, que ele é primário, mas aí no corpo de Cristo nós passamos a amá-lo mais, a desejá-lo mais, a querê-lo mais em nossas vidas. E assim, pelas orientações das Escrituras, nós nos conformamos mais ao valor infinito daquele que nos resgatou. Pastor Felipe está postando aqui, Cristo não é tudo o que precisamos, Cristo é tudo o que nós temos. Ele é tudo o que nós temos. O salmista diz lá no Salmo 73, 25, quem mais tenho eu no céu? E não há outro na terra em que eu me compraza. Ele é tudo que nós podemos ter, Ele é tudo que há de mais precioso. E essa percepção de excelência de Cristo, do quanto Ele é excelente, meus irmãos, se nós nos atentarmos a respeito do Cristo pré-encarnado, do Cristo encarnado, da sua obra, do seu ministério descrito nos Evangelhos, depois dos ensinos dos apóstolos, que é o ensino de Cristo, e da promessa que Ele há de voltar, conforme Apocalipse 19. Meus irmãos, nós vamos nos derreter na presença dEle, nós vamos nos desfazer na presença de Cristo, nós vamos amá-lo profundamente, a nossa vida vai ser radicalmente impactada. Não é uma experiência qualquer, não é uma experiência de final de semana, não é uma experiência pontual, não é um sentimentalismo qualquer, não é uma sensação de algo que eu acho, é algo que radicaliza a nossa vida, transforma profundamente a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de agir diante das questões que nos são colocadas, porque Cristo, Ele é tudo. E quanto mais nos agarramos, mais o Espírito Santo nos revela por meio da palavra quem Cristo é. Quem Cristo é para você, meu irmão. Quem Cristo é para você, minha irmã. Spurgeon, o pastor batista lá do século XIX, o príncipe dos pregadores, ele disse uma vez que todo cristão, ele deve ser um doutor em cristologia.
Todo cristão deve ser, por natureza, um doutor em cristologia. Você conhecendo o pacto da redenção, você conhecendo a aliança, a teologia aliancista, a aliança de Deus com Cristo para a nossa redenção, para a nossa remissão de pecados, para a nossa salvação, e o quanto nós somos achados nele, pertencemos a ele, como um povo que foi resgatado para isso. Mais nós nos agarramos a ele, mais nós vamos conhecer a respeito de Cristo, e Cristo é tudo em todos, e Cristo tem poder sobre tudo. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o advogado, ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E a minha pergunta é: você conhece a Cristo realmente? Ou o Cristo que você conhece é o Cristo das plataformas políticas? É o Cristo do politicamente correto? É o Cristo que se adequa às suas necessidades? Veja que Cristo não é domesticado, ele nunca foi. Ele não pode ser adequado. Nós precisamos nos conformar à sua palavra e à sua imagem. Ele é o que há de mais precioso para você? Sonde o seu coração, se compare às Escrituras. O quarto ponto, meus irmãos. Uma pessoa se beneficia das Escrituras quando Cristo se torna mais precioso para ela. Cristo é precioso para o cristão. 1 Pedro 2,7 fala sobre isso. Paulo também fala aos Filipenses que todas as outras coisas são perdas, são reputadas em perdas diante da excelência do conhecimento de Cristo. E Cantares diz que Cristo, o nome de Cristo, é unguento derramado. Meus irmãos, leiam Cantares capítulo 1, versículo 3. Que versículo que fala sobre a pureza do nosso Salvador. Que versículo que fala sobre a beleza do nosso Redentor. Que o seu nome é como unguento derramado, por isso as donzelas o amam, por isso a sua igreja o ama. E ele, de fato, o seu nome, ele é maravilhoso. O seu nome não há quem possa subsistir diante do nome de Cristo. Por isso que nós precisamos voltar às Escrituras, meus irmãos, e entender que do púlpito somente o nome de Cristo deve ser proclamado. Nada mais deve sair de um púlpito cristão. O nome de Cristo deve ser proclamado, o nome de Cristo deve ser exaltado, o nome de Cristo deve ser anunciado como uma bandeira por nossas vidas e nossas vidas. As nossas vidas devem ser cartas vivas assinadas pelo Cristo. E nós precisamos lembrar disso, que o conselho deve ser um conselho de Cristo, que a vida deve ser a vida de Cristo, que a palavra deve ser a palavra de Cristo, que o ensino deve ser o ensino de Cristo, que o sermão, que a pregação deve ser uma pregação sobre Cristo e o Cristo crucificado. Cristo atrai o coração do seu povo, e meus irmãos, aqueles que amam a Cristo são cada vez mais atraídos por Ele. É por isso que as pessoas às vezes tratam com indiferença a respeito do nome de Cristo, porque elas não conhecem. Não há como você de fato conhecer a pessoa e a obra de Cristo e viver indiferente. Não há como você conhecer a pessoa e a obra de Cristo e amar mais outra coisa do que a Ele. Porque se assim for, você vai na verdade odiá-lo. Não vai suportar o nome dEle, não vai suportar a obra dEle, não vai suportar a perfeição que Ele é. E quando nós cultivamos esse relacionamento com Cristo, e aí a gente pode fazer coro com o salmista, né? Quem mais tenho eu no céu? E não há outro em quem eu me compraza na terra. O nosso prazer é o Redentor, o nosso prazer é estar em Cristo. Meus irmãos, quanto mais precioso Cristo é para nós, tanto maior é o deleite que Ele tem em nós. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Quanto mais precioso Cristo é para nós, tanto maior é o deleite que Ele tem em nós. Quanto mais Cristo nos é precioso, é raro, é importante, mais Cristo tem prazer em nós, tem prazer no seu povo. Quanto Cristo é precioso para você, meu irmão? Quinto aspecto. Uma pessoa que se beneficia das Escrituras tem uma confiança crescente em Cristo. E isso é impactante. Nós vivemos um tempo de pandemia, nós vivemos um tempo de insegurança, um tempo de desestabilização, um tempo de incerteza, um tempo de medo. As pessoas estão com medo. Elas não sabem se as aulas voltam no final de junho, no final de julho, no final de agosto, não sabem quanto que vai voltar a pandemia, encerrar a pandemia. Outras notícias apontam sobre suposições de notícias piores. Mas as pessoas que estão agarradas a Cristo, que conhecem a pessoa e a obra de Cristo, se apegam
confiadamente ao trono de graça, confiadamente daquele que nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor, daquele que nos dá uma viva esperança na sua palavra. Nós não temos o que temer, porque Cristo está conosco. É Ele quem diz: não temas, porque eu estou convosco. E nós devemos nos apegar a isso. E as Escrituras nos apontam, nós somos beneficiados porque a nossa confiança é crescente quando nós olhamos para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo por meio das Escrituras. As Escrituras falam sobre fé, falam sobre pequena fé, sobre grande fé, sobre plena certeza de fé e sobre confiar no Senhor de todo o coração. Provérbios 3:5 fala sobre confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. E Cristo se agrada ao longo das Escrituras, quando nós vemos os exemplos de fé que são demonstrados, ele se agradava daqueles que viviam pela fé nele. E quanto mais vivemos pela fé em Jesus Cristo, mais somos conformados à sua imagem. Quanto mais vivemos pela fé em Cristo, mais nós parecemos com Ele. Quanto mais nós cremos em Cristo e no seu poder, mais nós parecemos com Ele. Quanto mais nós entendemos que nós não precisamos temer, mais nós parecemos com Ele. Há uma frase de John Piper que eu tenho carregado desde março, quando eu li, e eu espero em tempo oportuno nós compartilharmos essa obra e os ensinamentos a respeito de Cristo e coronavírus. Ele fala o seguinte, que a soberania que poderia parar essa pandemia, que poderia parar o coronavírus, ainda que não faça, é a mesma soberania que sustenta a minha alma durante essa crise. A mesma soberania que poderia parar com todo o coronavírus, é a mesma soberania que me sustenta, que sustenta as nossas almas durante toda essa crise. Se apegue a isso, porque Cristo é soberano sobre tudo, sobre todos. E nós conhecemos a Cristo por meio das suas Escrituras. Olha que interessante, quando nós olhamos o exemplo de Abraão, que nós temos a história lá em Gênesis, ele é repetido depois em Hebreus, na galeria de heróis da fé. Abraão é definido como pai de todos aqueles que creem em Romanos e em Gálatas. Veja qual é a história de Abraão. Ele é convocado, ele é chamado por Deus a deixar. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Lá em Gênesis 12, se eu não estiver enganado. Veja, Abraão sai da sua terra e ele vai para uma terra como peregrino, que ele não herdaria, mas era uma terra prometida à sua descendência. Ele caminhou por aquela terra. Deus promete-lhe um filho, porque a promessa era a sua descendência, e ele já era velho. E não só, após o filho nascer, Isaac, você se lembra que Abraão levou seu filho para sacrificá-lo, porque Deus assim havia determinado como uma manifestação, uma expressão de fé. E Isaac sendo sacrificado, uma espécie de apontando para o cordeiro que havia de ser imolado. E lá naquela situação o Senhor impede, e aí o cordeiro aparece para ser imolado como uma substituição para a sua descendência, para o povo, para mim, para você. Veja, a manifestação da graça que revela essa fé de Abraão, que confiava plenamente em Cristo, manifesta-se também em nós, apesar da nossa maldade, da nossa vileza, apesar de todas as coisas que, em oposição, quando nós descansamos e confiamos em Cristo, nós vemos que a história de Abraão nos demonstra como a graça pode subjugar um coração mau e incrédulo, como o Espírito pode vencer a carne, como os frutos sobrenaturais de uma fé dada e sustentada por Deus podem ser produzidos por um homem de paixões semelhantes a nossas. Olha só, Abraão era como eu, como você. Tudo isso foi registrado visando o nosso encorajamento. Nós precisamos olhar e saber que nós somos homens e mulheres também que precisam da graça de Cristo e de que a confiança em Cristo nos fortalece, que as escrituras que falam a respeito de Cristo nos alimentam, nos nutrem, e nós precisamos sim desenvolver essa fé. Um sexto aspecto, meus irmãos, uma pessoa se beneficia das Escrituras quando essas produzem nela o profundo desejo de agradar a Cristo. Veja, quando Cristo se torna precioso, quando Ele nos é apresentado, quando Ele se torna precioso, nós desejamos agradá-lo. Veja que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que quando nós somos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós agora pertencemos a um reino, e esse reino tem um rei. Esse rei tem uma vontade. A sua vontade está declarada, positivada, a sua vontade está expressa. A sua vontade foi redigida e ela está nas Escrituras. E aí nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós não estamos mortos em delitos e pecados. Nós não estamos escravizados dos nossos pecados. Mas nós não vivemos para nós. Nós vivemos para Cristo. O nosso viver é para Cristo. Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Cristo, para a glória do Senhor. E nós precisamos nos atentar que temos verdadeira fé em Cristo. Como que nós podemos, uma citação, temos verdadeira fé em Cristo se não fazemos nenhum esforço para conhecer a sua vontade? Que desprezo há para um rei se os seus súditos recusassem ler as suas proclamações? Onde houver fé em Cristo, haverá também deleite em seus mandamentos, bem como tristeza quando desobedecemos a qualquer um dos seus mandamentos. Veja, nós precisamos nos atentar que a vontade de Cristo ela é expressa, e nós precisamos nos conformar a isso. Que Cristo nos orienta e nós precisamos amar as suas proclamações. Nós precisamos viver como súditos que aguardam o retorno do rei. E aí entra o sétimo ponto, o sétimo aspecto, que uma pessoa se beneficia das Escrituras quando estas fazem-na ansiar pelo retorno de Cristo. Nós precisamos nos lembrar que hoje, talvez, nos púlpitos não é pregado mais a volta de Cristo. Nós vivemos como se Cristo não fosse voltar. O Evangelho se tornou ralo. E essa palavra da proclamação da parúzia, da volta de Cristo, do retorno de Cristo para resgatar a sua igreja santa e imaculada, para viver com Ele eternamente, precisa ser o nosso mote, a nossa pregação, também a nossa lembrança, a nossa experiência. Há uma frase que eu postei ontem no grupo da igreja, que é de A.W. Pink. O amor não pode satisfazer-se com qualquer coisa menos do que a visão do objeto amado. Se você ama Cristo, o seu maior desejo deve ser estar com Ele. E se você deseja estar com Ele, você precisa se lembrar da promessa que Ele fez, de que Ele há de voltar, e que nós estaremos com Ele aonde Ele estiver, para sempre. Para sempre. O retrato do retorno de Cristo é algo maravilhoso. E nós, se somos súditos desse reino, se somos súditos do rei, nós devemos viver como aqueles que aguardam o retorno do rei. Aqueles que aguardam ansiosamente a volta de Cristo, aqueles que estão atentos nas muralhas, aqueles que estão atentos nas sentinelas, nos lugares altos, como atalaias, aqueles que ficam vendo, esperando o rei voltar e anunciam e tocam as trombetas, que toca a trombeta, que anuncia a volta de Cristo, que aguarda com a bandeira, que aguarda com o cortejo, com o desfile, para que Cristo seja recebido plenamente por aqueles que o amam e que o esperam. Você se comporta dessa maneira na sua vida, meu irmão, como se Cristo fosse voltar? Ou isso é indiferente para você? Porque o que nós temos visto nos nossos tempos é que as pessoas são indiferentes a respeito da volta de Cristo. Elas não se importam se Cristo vai voltar. Elas vivem as suas vidas como se Cristo não fosse voltar mais. As suas vidas não são expressões, não são expressão daqueles que aguardam que Cristo há de voltar para julgar os vivos e os mortos, para resgatar a sua igreja, para nos levar para habitar plenamente e eternamente com Ele. E eu gostaria, meus irmãos, de encerrar essa fala, esse estudo, com um texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11, se nós falamos sobre as Escrituras e sobre Cristo, não há como nós não sermos apertados, não há como sermos esmagados em nossas almas e em nossos corações, diante de tanta perfeição, diante de tanta pureza, diante de tanta retidão. Quando nós olhamos quão miseráveis e desvalidos nós somos, e nós olhamos para as Escrituras e o que elas falam de Cristo, não há como nós não nos comovermos. Se algo não acontece conosco, quando nós falamos sobre Cristo, algo está errado com nós. A expressão de Apocalipse 19 diz assim:
viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua boca muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus possa abençoá-lo, meu irmão, que de fato você possa se curvar ante a majestade de Cristo, que isso possa mudar radicalmente a sua vida, que isso possa mudar radicalmente a igreja em Paú, que necessita de uma visão, de um vislumbre de Jesus Cristo, de um vislumbre da volta de Cristo, porque isso há de incendiar o coração de cada cristão, isso há de incendiar o coração de cada membro da nossa igreja, isso há de incendiar o seu coração, porque se nós vivermos aguardando a volta de Cristo, nós não seremos inertes, nós não seremos indiferentes, nós amaremos mais, nós cumpriremos os seus mandamentos. E meus irmãos, um reavivamento há de chegar em nossa igreja, um avivamento há de nascer no coração de cada cristão em Paú, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, de uma igreja que aguarda a sua volta, de uma igreja que vive vigilante e obediente aos seus mandamentos. Que Deus possa nos instruir o teu coração para a honra e glória do teu santo nome, para a edificação da nossa igreja. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e eterno Pai, as palavras nos escapam, Deus, quando nós temos que declarar a respeito da perfeição de Jesus Cristo. Ó Deus, como nós o amamos, como nós sentimos, como nós desejamos estar com Ele. As palavras nos escapam, ó Deus, mas o Senhor sonda os nossos corações. Conforme-nos, ó Deus, a imagem do Teu Filho, do Teu precioso Filho, do nosso Redentor. Como nós o amamos. Desperta a Tua igreja para amar mais a Cristo e entender que a nossa vida deve ser cristocêntrica, o nosso culto deve ser cristocêntrico, a nossa adoração deve ser cristocêntrica, a nossa vida deve ser cristocêntrica. Ó Deus, derrama Teu Espírito de maneira, ó Deus, que o coração seja aquecido nessa verdade, o coração seja conformado nas Escrituras que apontam para Cristo, e nós o tenhamos como algo precioso, como algo de maior importância, como algo de maior desejo dos nossos corações. Não nos deixe distrair com as coisas passageiras, grave a eternidade nos nossos olhos, para que desejamos Cristo mais do que qualquer coisa que nós tenhamos ao nosso alcance. Desperta a Tua igreja para isso. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ótimo domingo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês possam, de fato, se preparar no domingo, dia do Senhor, para as coisas que são do alto, para as coisas que são ordenadas por Ele. A irmã Cristina está lembrando agora que às 10 horas tem a palavra tem o estudo do Ministério Infantil, né, a transmissão do Ministério Infantil, que vai ser no canal do YouTube, meus irmãos. Então, fechando aqui, entra no grupo da igreja, clica no link ou entra no canal da igreja no YouTube para você acompanhar a programação das crianças aí. Ótimo domingo a todos. Eu vou cumprimentar rapidamente os irmãos que estão presentes aqui. Eu vejo que aqui está a irmã Maria Soares presente. Minha irmã, que satisfação ter falado com a senhora. Ótimo domingo. A irmã Iraci também presente, o Wellington Claudino, a Graça Isaura, bom domingo, minha irmã, que Deus te abençoe, a Zinha, a Marcela Cipriano, minha irmã, que Deus te abençoe, que essa palavra possa de fato encontrar terreno no seu coração, irmã Valdete, que Deus te abençoe, bom domingo, Aparecida, minha irmã Aparecida, que Deus te abençoe, que Deus possa continuar te guardando, a Jaqueline, a Belinha, que Deus guarde aquela princesinha, o Gabriel, o Lucas, minha irmã, que Deus abençoe vocês, Ana Paula, o senhor Washington e as crianças, tio Silvio também está presente, que Deus te abençoe, tio Silvio, que
Que Deus abençoe a tia Fá também, abençoe vocês. A Claudinha também está presente. Que Deus te abençoe, Claudinha. Irmão Francisco também. Tem a Michele Caramuru, irmão Mateus, Tiago também está acompanhando, irmã Cristiana. Nós temos muitos irmãos. Que Deus me abençoe para eu não esquecer ninguém, para eu lembrar de todos, né? Minha sogra Cleusa, não vou esquecer. Cleusinha, Deus te abençoe, dona Cleusa. Obrigado pela participação. A irmã Keila também está presente. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus abençoe a sua família. A Tânia Mazola, que Deus abençoe vocês. Amo muito vocês. Que Deus possa abençoá-la cada vez mais. Que essa palavra de fato possa edificá-los. Mas quem está aqui? Manda um abraço pra Leide. A Sueli está aqui do meu lado, está pedindo para mandar um abraço para a Leide. Vocês devem ter ouvido, né? Então, um abraço para a Leide também, que está nos acompanhando, provavelmente, mas não digitou ainda nenhum comentário. Irmã Leide, que Deus te abençoe. Irmão Josildo também está presente. Meu irmão, que Deus te abençoe. A Elizabeth, que eu havia cumprimentado no início da transmissão. Bom domingo, que Deus abençoe. A irmã Rejane também. Eu não sei se ela continua na transmissão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Tia Elza, irmã Elza está aqui. Que Deus te abençoe, minha querida irmã. Que bom que você está presente. Tiffany, Tifinha. Bom dia, Tifinha. Que Deus te abençoe. Irmã Adenair Braga, bom dia. A irmã Dina, bom dia, que Deus te abençoe. Irmão Zé Maria também está presente, que Deus te abençoe. Leide botou um bom dia aqui, irmã Leide. Bom dia, irmã Leide, agora eu vi. A Maria José, que Deus te abençoe, minha irmã. Bom dia. A irmã Wanda também está presente. A Delvani também presente, que Deus te abençoe. Muito bom você estar presente nessa transmissão, meu querido irmão. Irmã Iraci, que eu cumprimentei também. O Hélito Claudino, também já falei. Meus irmãos, que Deus abençoe. Deixa eu ver se mais alguém ficou para trás. Eu falei com o irmão Jean Anderson também. Que Deus abençoe você, meu irmão. A irmã Soninha, Pedrão. Que Deus abençoe todos vocês aí. Vamos ver se ficou mais alguém aqui. A irmã Alice está assistindo. Que Deus te abençoe, irmã Alice Paiva. Que alegria, que satisfação. Temos orado aqui em casa pela irmã. A Sueli lembrou. Em breve, minha irmã, que assim que for possível, nós estaremos fazendo uma visita. A irmã sempre está em nossas orações. A irmã Cristiana sempre lembra. Os irmãos sempre lembram da irmã nas orações, né? Os irmãos estão aí como testemunha, que sempre temos lembrado dos irmãos que têm tido impossibilidade, né, na época dos cultos presenciais, de estarem presentes. E nós temos orado por esses irmãos, pelas enfermidades, pela recuperação e pelo sustento em Cristo Jesus. Meus irmãos, que vocês possam se apegar a essa palavra, que de fato Deus possa instruí-los, né, por meio da palavra, e que vocês possam ser edificados. Que Deus abençoe, um ótimo domingo a todos, e até mais tarde na nossa transmissão lá da igreja. Amém? Fiquem com Deus.